Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua,
terra cantar ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu espero muito que vocês sejam abençoados neste culto de quarta-feira. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, me coloco diante do seu altar para que o Senhor esteja falando através da minha vida, usando a minha vida como canal de bênçãos para transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E seja abençoando cada um que vai estar ouvindo esta mensagem em qualquer momento, na sua casa, em qualquer lugar onde essas pessoas estiverem, que o Senhor esteja alcançando, transformando, curando cada vida. É isso que eu te peço, Senhor, me usa como seu instrumento neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto de hoje fica em Marcos 5, de 1 a 20. Eu vou ler para os irmãos. Tem como título: Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali haviam muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar nele. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos.
Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios. E ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa. Conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então, ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Um pouco antes de Jesus chegar nessa região de Gerasa, que fica aqui, a Bíblia diz que ele ficava do lado leste da Galileia. Nesse percurso, Jesus tinha acabado de sair do lago, do barco. E havia acontecido algo muito, muito maravilhoso neste percurso. Jesus estava do outro lado do lago. E ele deixou o povo ali. Era uma tarde. A minha Bíblia diz que era uma tardinha. E Jesus entrou no barco. Outros barcos o acompanhavam também. Outros barcos. E ele, nesse percurso, foi para o outro lado do barco, que era nessa região de Gerasa, onde ele estava indo para lá. Nesse percurso, houve uma grande tempestade. A Bíblia relata que as ondas e o vento batiam com tanta força nesse barco que começou a encher de água. E os discípulos que estavam junto com Jesus morreram de medo. Acordaram Jesus. E o detalhe é que a minha Bíblia fala que Jesus estava dormindo numa almofada. Eu não sei como que está a sua tradução, mas na minha tradução está que ele dormia profundamente numa almofada. E os discípulos, morrendo de medo, acordaram Jesus e falaram assim: nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? E aí Jesus sai, se levanta, sai para fora do barco e dá uma ordem ao vento e à tempestade. Ele dá uma ordem: fiquem calmos, fiquem quietos. Falou para a tempestade e o vento. E tudo ficou calmo. E aí o Senhor falou assim: vocês não têm fé? E os discípulos terminaram esse capítulo anterior, dizendo: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Aí, nesse percurso, Jesus chega do outro lado do lago. E ele lá do lado da região de Gerasa. E assim que Jesus saiu do barco, depois dessa turbulência toda, ele se encontrou com um homem. E este homem, na verdade, foi o homem que foi se encontrar com Jesus. Este homem vivia dominado por um espírito mau, por demônio. Até então, todos achavam que era um só demônio, um só espírito mau, né? E no decorrer dessa história, a Bíblia relata como que este homem vivia. E eu vou ler para você, a partir no capítulo 5, no versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: o homem vinha do cemitério. O homem vivo vivia no cemitério. Ele vivia no mundo dos mortos.
aonde não tem vida. Você parou para pensar? Eu não sei se você conhece essa história. Para quem é cristão conhece essa história, mas às vezes a gente não se pega nos detalhes, né? Ele vivia num cemitério, aonde não tem mais a vida, aonde aqueles que morreram foram enterrados. Não se tem mais sopro de vida ali. E ele, um homem vivo, estava vivendo naquele lugar. Ele estava morando naquele lugar. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Então era um homem que, ao meu ver, ao meu pensar, talvez fosse um homem violento, um homem que amedrontava as pessoas, não sei se roubava para comer alguma coisa, às vezes não comia. Para as pessoas quererem prendê-lo, ele era violento, né? Então, mas as pessoas não conseguiam prender. E quando conseguiam prender, ele se soltava com correntes. Quando as pessoas conseguiam prender ele conseguia se soltar com as correntes de ferro. Olha só. Muitas vezes, as pessoas já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. Como que um ser humano, por si só, consegue quebrar correntes de ferro? Sabemos que não era por si só. Ele era possuído por um demônio. Até então, todo mundo achava que era um, né? Bom, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém conseguia dominá-lo. Mas os espíritos maus conseguiam dominá-lo. Já parou para pensar? As pessoas não conseguiam fazer nada por ele. Não conseguiam. Mas ele era dominado pelos espíritos maus. No versículo 5. Passava os dias e as noites nos montes e nos túmulos. Que naquela região ele passava a noite e o dia no meio dos túmulos e nos montes, berrando, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Bom, lá nessas regiões, os túmulos não são colocados flores nos túmulos, são colocados pedras nos túmulos. Quando as pessoas vão visitar os túmulos, as pessoas não levam flores, igual a gente faz aqui no Brasil. As pessoas levam pedras. Por quê? Porque eles acreditam que as flores, elas vão murchar, elas vão morrer em cima dos túmulos, mas as pedras não. As pedras, elas permanecem para sempre. Então, eles levam pedra, e até hoje é feito dessa forma. Então, nos túmulos tinham muitas pedras. Ele se cortava, ele se feria com essas pedras. É um lugar que a gente sabe que tem muitas pedras, muita areia, muito deserto, mas muitas pedras, principalmente aonde ele estava, que era que era no cemitério. Então, até hoje, se você for lá no cemitério daquelas regiões lá do Oriente, os cemitérios é dessa forma. Eles colocam pedras nos túmulos, eles não levam flores, eles levam as pedras, ou velas, né? Porque eles creem que tanto flores quanto a vela vai derreter e não vai durar para sempre. Mas as pedras não, as pedras duram para sempre. Por isso que ele se feria,
E a Bíblia diz que ele se feria de propósito. Tem ferida aí. Aonde há espíritos maus, eles vão te levar para o escuro, eles vão te levar para o mundo dos mortos, você não vai ter paz. Você sabia disso? Porque aqui a Bíblia fala que ele ficava gritando. Você vai se ferir, você vai se machucar. Aonde tem espíritos maus, é esse tipo de coisa que acontece. É obscuro, é por debaixo dos panos. Tem mau cheiro. Você sabia disso? Nossa, Karina, você tá falando uma coisa assim tão dura. Pois é. Pensa naquilo que você está seguindo. Eu não sei o que você está seguindo, eu não sei se você está seguindo a Cristo ou se está seguindo outras coisas. Por exemplo, espíritos maus. Então começa a analisar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Aquilo que o espírito mau manda você fazer. Os espíritos maus sabem muito bem quem é Jesus. Bom, ele correu, caiu de joelhos diante dele e gritou. E eu vejo esse grito como um grito de desespero, né? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele sabia que era Jesus. E ele sabia que era filho do Deus Altíssimo. Esses espíritos sabiam e reconheciam quem era. E se renderam diante deles, se ajoelharam. Se ajoelharam diante de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. O que o Senhor quer de mim? Eles perguntaram. E em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Jesus já tinha percebido o quanto esses espíritos estavam castigando aquela pessoa, aquele homem. Jesus já tinha percebido isso. E creio eu que espiritualmente algo estava acontecendo naquele momento. Algo estava pegando ali naquele momento. Uma batalha ia acontecer ali naquele momento. E continuando no versículo 8. Ele disse isso porque Jesus havia ordenado. Jesus já tinha falado algo ali. Espírito mau, saia desse homem. Então, Jesus já tinha repreendido, já tinha ordenado. Você está percebendo qual é a autoridade aí? A autoridade sobre o espírito mau? Jesus. Quem é esse que tem autoridade para mandar no vento e na tempestade? Quem é esse que tem autoridade para mandar no espírito mau? Que a gente sabe que não era um, era multidão, né? Jesus perguntou, como é que você se chama? E ele respondeu, o meu nome é multidão, porque somos muitos. Naquele lugar tinha este homem que era possuído por uma multidão, uma legião de demônios. Não era um, eram muitos. E a gente acha que é muitos, 2, 3, não, aqui já está falando que era multidão. Que aterrorizava o povo daquela cidade, daquela região, e eles queriam ficar naquela região, entre os montes e
o cemitério. Então analisa aonde que esses espíritos ficam, o local, aonde eles querem atuar, né? E eles querem trazer paz? Não, eles querem amedrontar, violentar, trazer medo, tirar a paz daquele povo, daquela região. Aquele povo não tinha paz, não. Muitas vezes a gente não tem paz de sair de casa e ser assaltado, porque de um tempo para cá a gente está sendo assaltado, né? O que tem de assalto na rua para tirar celular dos outros, isso não é brincadeira. A gente já sai amedrontado, com medo. Agora, naquela região, era um homem, pelo menos a Bíblia fala que era um homem, que era dominado por uma multidão de demônios que vivia naquela região, e eles não queriam sair daquela região, não. Eles queriam continuar ali. E esses demônios, essa multidão de espíritos maus, pedia com muita insistência a Jesus que não os expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Isso daqui eu tô lendo no versículo 10, tá? Acontece que num morro pertinho dali havia muitos porcos comendo. Então, tinha alguém comendo... Não, tinha alguém que criava porcos, né? Naquela região e que estavam ali perto deles. E os espíritos pediram a Jesus: mais uma vez, eu trago a sua consciência para esse detalhe. Os espíritos maus pediram a Jesus. Vocês conseguem perceber a autoridade aí de Jesus novamente? E aí eu faço mais uma pergunta. De que lado você está? Você crê realmente que esses espíritos maus que você segue, eles têm tanto poder assim? Eles se submetem à autoridade de Jesus. Eles se submetem a ele. Então não tem tanto poder assim. Os espíritos pediram com tanta insistência. Pediram com insistência. Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E Jesus deixou os espíritos saíram do homem, de um único homem, saíram e entraram nos porcos. Então aqui nós sabemos que os espíritos podem entrar tanto no corpo humano quanto em animais, né? Bom, e estes que eram quase 2.000, estes quase 2.000 eram a quantidade de porcos que tinham naquela região. Então, nós sabemos que eram muitos espíritos maus que estavam naquele homem. Mas, ao entrar nesses porcos, que Jesus tinha permitido, esses porcos se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, da onde Jesus tinha acabado de sair do barco, e se afogaram, morreram todos. Então, eles não tiveram lugar para ficar, porque Jesus tinha permitido somente ficar dentro dos porcos. E tinha mandado sair do corpo daquele homem. Então, naquela região, já não tinha mais espaço para eles. Para os espíritos maus, né? Continuando, versículo 14.
Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram. Deve ter ficado morrendo de medo. Porque ao mesmo tempo eles podem não ter visto esses espíritos maus entrando dentro dos porcos, mas eles viram aquela multidão de porcos. Eu não sei se é multidão que fala a palavra, mas eram muitos porcos, né? 2.000 porcos. 2.000 porcos que estavam lá sendo cuidado por eles. Todos eles saíram morro abaixo e se afogaram no lago. Era muito porco se afogando, né? E eles saíram correndo, ficaram morrendo de medo com aquilo que eles viram e espalharam a notícia pela cidade e pelos campos. Muita gente foi ver o que tinha acontecido. Então, acho que o povo ficou morrendo de medo, foi lá ver o que tinha acontecido, deve ter chegado lá no lago, viu aquele mundaréu de porco, tudo morto, se afogando talvez, né, se afogando ainda, e muitos já mortos ali naquele lago. Bom, no versículo 15, quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Jesus não só libertou aquele homem, ele não fez só isso. Jesus o sentou. Eu não sei se ele se arrastava. Eu não sei se ele conseguia ficar de pé. Mas Jesus sentou ele. Jesus vestiu ele. Então ele estava nu, talvez com poucas roupas, talvez nu. Olha só a situação que aquele homem se encontrava. Você conhece alguém assim? Ou você está assim? Saiba que a única solução da sua vida é Jesus. Ele pode te fazer levantar da onde você está. Ele pode te vestir, colocar vestes limpas, te limpar de todo pecado. Ele pode fazer isso. Ele fez isso com esse homem. Se ele estava vestido, então ele estava sem roupa, né? Talvez nu, com poucas roupas, eu não sei. E em seu perfeito juízo. O Senhor trouxe o perfeito juízo a ele de novo. Coisa que os espíritos maus não deixavam ele pensar. Não deixava ele enxergar a situação que ele estava. Porque uma pessoa no seu perfeito juízo, ela não vai se ferir de propósito. Se você anda se ferindo de propósito, isso não vem de Deus. Isso vem do diabo. Mas Jesus pode te libertar. Você sabia que você pode se ferir de várias formas? Muito se fere com drogas. Você sabia que o cigarro, a bebida, as drogas, tomar remédio para tudo, que isso inclui drogas também? Você sabia que isso te fere? Você sabia que comer errado te fere? Te machuca por dentro? Você sabia que relacionamentos errados te ferem também? Se você não tiver no seu perfeito juízo, você vai deixar com que isso aconteça. Mas Jesus pode te livrar dessa. Jesus pode. Se você estiver nu, com todo mundo te vendo todos os seus erros, isso te deixa nu, né? Vendo todos os seus erros,
vendo todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez, o Senhor pode te libertar e te cobrir, te vestir novamente. Jesus pode fazer isso por você. Jesus pode fazer isso por você. Ele pode trazer o seu perfeito juízo. Ele pode fazer você enxergar a situação errada que você se encontra. Os que tinham, continuando, né? Versículo 16. Os que tinham visto tudo aquilo, lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. O pessoal daquela cidade, daquela região, eles viram aquilo que tinha acontecido, ou ficaram sabendo e foram até lá para conferir. Encontraram os porcos no lago, mortos, viram aquele homem que os amedrontava, que os violentava. São como se nada tivesse acontecido, completamente curado, completamente liberto. E ao invés de agradecer a Jesus, ao invés de falar, Jesus, entra na nossa cidade, tem tanta gente que precisa dessa libertação, dessa cura. Eu preciso dessa cura. Aqueles que foram até Jesus poderia estar precisando de algo de Jesus. Mas eu vou te contar o que aconteceu. Então, no versículo 17, começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Eles viram o que Jesus fez. Meu querido, minha querida, Jesus tinha acabado de trazer uma bênção enorme para aquela região. Aquele homem não ia mais amedrontar ninguém. Aquele homem foi curado. Ele foi curado e liberto por inteiro. A sua mente, o seu corpo foi completamente mudado. Mesmo assim, eles com Jesus lá, eles não quiseram Jesus. E eu venho falar para você, você não pode ser essa pessoa que vai negar Jesus. Essa palavra chegou para você agora e você tem a decisão de querer aceitar a Jesus ou não. Esse povo não quis Jesus. E a palavra diz que eles pediram com insistência, sai daqui, sai da nossa terra. E teve um daquela região, daquela terra, que nesse versículo 18 está dizendo, quando ele estava entrando no barco, Jesus estava voltando, porque assim, se você não quiser, tudo bem, Jesus é cavalheiro. Se você não quiser, ele não entra na sua vida. Mas se você quiser, ele entra. E ele faz tudo isso aqui que eu disse, que eu relatei, de cura, de libertação e de transformação. Ele faz isso na sua vida, basta você querer. Se você não quiser, não tem problema, ele não faz. A decisão é sua. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência. Quem era esse homem curado? É aquele que foi liberto dos demônios, dos espíritos maus. É aquele que foi vestido, aquele que foi sentado e aquele que estava no seu juízo perfeito. Ele tinha acabado de conhecer Jesus. Ele tinha acabado de conhecer aquele que trouxe a vida a ele. Aquele que não ia deixar ele ficar no mundo dos mortos, onde ele estava. Ele tinha acabado de conhecer Jesus. E ele pediu com insistência, me deixe ir com o Senhor. E eu vejo aqui,
Ele vendo, eu falei, não quero nunca mais sair da sua presença. Eu não quero sair da sua presença. Porque na sua presença, Jesus, eu tive luz. Eu tive cura, eu tive libertação. Eu voltei para minha vida. Eu não preciso mais ficar nessa escuridão, nesse mundo dos mortos, aqui morando no cemitério. Eu não preciso mais disso. Aí Jesus respondeu para ele no versículo 19. Mas Jesus não deixou ele ir e disse: volte para sua casa, porque ali, naquela região, nas montanhas, no cemitério, não é a sua casa. Não é ali onde você mora. Não é ali onde é para você ficar. Volta para sua casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Deus é bom. Jesus é bom. Ele não vai querer te maltratar, igual aqueles espíritos maus estavam fazendo com ele, que estava fazendo ele se machucar. Não, Deus é bom, Jesus é bom. E Jesus falou: conte o que eu fiz por você. Ele foi testemunha daquilo que Jesus Cristo fez na vida dele. Que tremendo! Você é testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida? Você está falando para todos aquilo que Jesus fez? Se você aceitou a Jesus, você tem a vida eterna. E isso já é algo para se falar. Falar sobre o reino do céu. Falar sobre aquele que você conhece, que é Jesus. Versículo 20. Então, ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, né? E todos ficaram admirados, porque todo mundo conhecia quem era aquele homem, né? E ele foi um instrumento usado naquela região para que muitos estivessem conhecendo Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus faz nas nossas vidas. E eu vou te dizer uma coisa: Jesus Cristo te tira do mundo dos mortos. Ele te traz vida. Jesus Cristo veio a este mundo para te trazer vida, vida em abundância, vida para dar, vida eterna. Você fechar os seus olhos, você que crê em Jesus Cristo, fechar os seus olhos aqui, você vai viver eternamente. A Bíblia diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, você e aqueles que estão ao seu redor, a sua casa. Através deste homem, que nós não sabemos o nome dele, mas conhecemos agora a história dele. Ele e os seus parentes e todos daquela região das 10 cidades ficavam admirados por conhecer Jesus através da vida dele. E o que eu quero neste momento é que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida. E se você está conhecendo Jesus agora, depois desta mensagem, e você quer Jesus, você precisa crer em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Em Jesus não tem escuridão, porque Ele é a luz. Em Jesus não tem doença, porque Ele traz cura. Em Jesus as coisas não são feitas por debaixo dos panos, na escuridão, com gente morto, com animal morto. Não, não é assim.
é às claras. Todos podem ver a transformação e a cura. Todos daquela cidade, daquela região viram. Todos ficaram admirados. Olha que diferença entre um lado e o outro. Qual lado que você quer seguir? Qual lado você quer pertencer? E nesta noite de quarta-feira, eu quero que você decida qual lado que você vai ficar. É o lado das trevas, da escuridão, da morte, da violência, do medo? É esse lado que você quer ficar? Ou é o lado da cura, da libertação, da luz, do juízo perfeito, do estar de pé, de ser testemunha? Esse lado é o lado de Jesus. E se você quiser pertencer a este lado, faça essa oração comigo agora, de entrega da sua vida. Pai querido, coloco diante do seu altar todas essas pessoas agora que decidiram estar do seu lado, que entenderam e que viram quem é Jesus e o que Ele faz, o que Ele traz de bom para nós. Que o Senhor esteja abençoando e recebendo essas vidas. Recebe essas vidas que decidiram por Jesus, que entenderam quem é Jesus e que creram em Jesus. Recebe essas vidas e que essas vidas sejam de testemunhas para o mundo inteiro, que elas sejam luz também para o mundo inteiro, que elas possam estar levando luz para o mundo inteiro. E para os meus irmãos que estavam longe do caminho do Senhor, entrando de novo lá naquele caminho de escuridão, não enxergando o que estava acontecendo com as suas vidas, e que agora enxergaram, e que agora eles querem voltar de novo para o caminho certo. Que o Senhor esteja pegando essas vidas, Senhor, abençoando, e nunca mais deixe com que elas se escorreguem para o caminho errado, em nome de Jesus. E para você que fez essa decisão de aceitar Jesus Cristo, seguir esse caminho, que é a verdade, que traz vida, que você possa repetir comigo agora. Repete comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, e que eu seja testemunho vivo daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, de transformação, de cura, de libertação. Que através da minha vida eu esteja levando Jesus, que é a luz do mundo. Amém. Que você seja essa pessoa que esteja levando Jesus ao mundo, que é a luz, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Ele é a vida. Que o Senhor esteja te abençoando.